do livro Pão Nosso, capítulo 87, Pondera Sempre. Psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. 87. Pondera sempre. E o que de mim, diante de muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Paulo, segunda Epístola a Timóteo 2:2. O homem bem-intencionado refletirá intensamente em melhores caminhos, alimentando ideais superiores e inclinando-se à bondade e à justiça. Os discípulos do Evangelho no Espiritismo cristão, muitas vezes, evidenciam insofreável entusiasmo, ansiosos de estender a fé renovada, contagiosa e ardente. No entanto, semelhante movimentação mental exige grande cuidado, não só porque assombro e admiração não significam elevação interior, como também porque é indispensável conhecer a qualidade do terreno espiritual a que se vai transmitir o poder do conhecimento. Claro que não nos reportamos aqui ao ato de semeadura geral da verdade reveladora, nem à manifestação da bondade fraterna, que traduzem nossas obrigações naturais na ação do bem. Encarecemos, sim, a necessidade de cada irmão governar o patrimônio de dádivas espirituais recebidas do plano superior, a fim de não relegar valores celestes ao menosprezo da maldade e da ignorância. Distribuamos a luz do amor com os nossos companheiros de jornada. Todavia, defendamos o nosso íntimo santuário contra as arremetidas das trevas. Lembremo-nos de que o próprio Mestre reservava lições diferentes para as massas populares e para a pequena comunidade dos aprendizes. Não se fez acompanhar por todos os discípulos na transfiguração do Tabor. Na última ceia, aguarda a ausência de Judas para comentar as angústias que sobreviveriam. É necessário atentarmos para essas atitudes do Cristo, compreendendo que nem tudo está destinado a todos. Os espíritos enobrecidos que se comunicam na esfera carnal adotam sempre o critério seletivo, buscando criaturas idôneas e fiéis, habilitadas a ensinar aos outros. Se eles, que já podem identificar os problemas com a visão iluminada, agem com prudência nesse sentido, como não deverá vigiar o discípulo que apenas dispõe dos olhos corporais? Trabalhemos em benefício de todos. Estendamos os laços fraternais, compreendendo, porém, que cada criatura tem o seu degrau na infinita escala da vida. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 22 de fevereiro de 1950. Querido amigo, querida amiga, mais uma vez juntos nesta lição. Pondera sempre.
que é um título que nós temos que guardar todos os dias, que nós devemos ponderar as nossas palavras. Desta forma, o título Pondera Sempre, utilizado por Emmanuel, ele utiliza a epístola que Paulo de Tarso enviou a Timóteo. Diz a epístola: e o que de mim, diante de muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Então, a frase aqui, dita por Paulo, é significativa e também de entendimento reto. Não existe dois tipos de entendimento. Ele diz que aquilo que ouviu dele, que falou diante de muitas testemunhas, não é? Que quem ouvir deve passar, confiar a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinar a outros. Isto é, principalmente naquela época que a palavra era realmente praticamente o único meio de comunicação, a escrita existia, mas muitas vezes era deturpada, assim como hoje também. Então ele colocou esta frase extraordinária para que ensinasse as pessoas fiéis, para que elas pudessem prosseguir no ensinamento fiel. Não perder tempo com pessoas ignorantes e muito menos frívolas ou inclinadas para o mal. Mas Emmanuel começa então a falar que o homem bem intencionado vai refletir intensamente sobre esses melhores caminhos que ele deve prosseguir nos ideais superiores, sempre inclinando-se para a bondade e a justiça. Nesta outra parte, Emmanuel nos alerta que os discípulos do Evangelho cristão, do Espiritismo cristão, que somos nós, quando nós conhecemos a doutrina, nós, em primeiro momento, nós ficamos com aquele entusiasmo, não é? Enorme, querendo estender aquilo para todos os nossos amigos, para os nossos parentes. E aí nós levamos esse nosso conhecimento para todos, indistintamente. Não é assim? Mas Emmanuel nos fala que nós temos que ter uma certa cautela. No entanto, a semelhante movimentação mental exige cuidado, ou seja, essa vontade que nós temos de passar para todos este conhecimento, nós temos que ter um cuidado. Por quê? Porque assombro e admiração não significam elevação interior. Então você estar admirado, entusiasmado, querendo passar isso para qualquer pessoa que você encontre pela frente, isto não é elevação interior, ou seja, isto não ajuda em nada, nem a você nem aos outros. E ele diz também que também é indispensável conhecer a qualidade do terreno espiritual a que se vai transmitir o poder e do conhecimento. Vejam bem, muito interessante isto. Existe uma passagem de Jesus que ele diz que nós não devemos jogar pérolas aos porcos. O que significa isso? Significa que nós não podemos jogar coisas valiosas para as pessoas que não têm entendimento, porque de nada vale, não é? Não tem nenhum sentido, não tem nenhum valor, e muito menos se essa pessoa estiver com má fé. Nesta outra passagem, ele continua dizendo que, claro que não nos reportamos aqui ao ato da semeadura geral da verdade reveladora, a manifestação, isto é, você deve ser bom com todos, conversar coisas. Se você encontra com uma pessoa de má fé ou uma pessoa ignorante, seja amável, não é? Seja amável, seja tranquilo, amoroso, reconheça a situação que cada um se encontra, não é? E tenha um pleno respeito por isso, cada um está no seu degrau evolutivo. Então é isso que você tem que se portar. Onde eu vou descartar essas pessoas. Não é assim. Ele continua dizendo que nós encarecemos sim a necessidade de cada irmão governar o patrimônio de dádivas espirituais,
recebidas do plano superior, a fim de não relegar valores celestes ao menosprezo da maldade e da ignorância. Então aqui que ele coloca claramente o que já dissemos, que nós não devemos pegar esse patrimônio que nós aprendemos e perder tempo com a maldade e com a ignorância. Então, se a criatura não tem condições de entender, ou se ela tem uma inclinação para o mal, não adianta você querer passar esse conhecimento. O conhecimento, ele deve ser passado para as pessoas corretas, certas, mas você tem que ter uma postura de amor para essas criaturas. Isso é fundamental. Ele continua na outra passagem dizendo que nós distribuamos a luz do amor com os nossos companheiros de jornada. Então, a luz do amor deve ser transmitida a todos. Todavia, defendamos o nosso íntimo santuário contra as arremetidas das trevas. Isso significa que essas arremetidas das trevas são criaturas que, quando você vai conversar sobre esse respeito, eles começam a escarnecer, eles começam a nos indagar, querendo nos colocar à prova, querendo que nós tenhamos que provar para ele que aquilo que nós pensamos está correto. Me prova que Deus existe, coisas dessa natureza. Me prova que o Espírito existe, não é mesmo? Então, Emmanuel continua dizendo, lembremos-nos de que o próprio Mestre reservava lições diferentes para as massas populares e para a pequena comunidade dos aprendizes. Vejam bem, ele não se fez acompanhar por todos os discípulos na transfiguração do Tabor. E também na última ceia, ele aguarda a ausência de Judas para comentar as angústias que sobreviririam. Olha que interessante. Então, ele dá o exemplo do Mestre. Jesus, ele quando falava ao povo, ele falava um linguajar para que eles pudessem entender. E não dizia tudo. Por quê? Porque eles não iriam entender, não adiantava nada. E se ele dissesse tudo, aquilo chegaria aos ouvidos dos rabinos que estavam à espreita para poder prendê-lo. Porque dentro do povo existia espiões, não é? Então Jesus se acautelava em todos os sentidos, não é? Para que pudesse o povo entender, mas não dava um maior conhecimento. Porque se ele desse um maior conhecimento para aquele povo, aquilo iria inclusive contra ele mesmo. Desta forma, Jesus, quando esteve no Monte das Oliveiras, ele não se fez acompanhar de todos os discípulos naquela transfiguração, não é? Ele transmitiu aquela luz, aquela coisa linda, que tinha ali somente 3 discípulos, e ali apareceu Moisés e Elias, que tinha sido o João, aquele que batizava no rio, não é? Que tinha sido decapitado. Então, Elias que apareceu ali, e Moisés, com ele também fez aquela transfiguração, e então o que está querendo dizer aqui é que não foram todos os discípulos que foram convidados, não é? E também ele coloca na última ceia, porque Jesus na última ceia sabia que Judas iria traí-lo, não é? E ele aguarda Judas sair. Quando o Judas sai da ceia, porque ele percebe, não é? Aquela preocupação de Jesus, então quando ele sai da ceia, é que então Jesus comenta para os discípulos que sua hora já era chegada. Nesta outra parte, continua dizendo, é necessário atentarmos para essas atitudes do Cristo, compreendendo que nem tudo está destinado a todos. Então guardemos essa frase. Nem tudo está destinado a todos. Ele diz também que os espíritos enobrecidos, que se comunicam na esfera carnal, adotam sempre o critério seletivo, buscando criaturas idôneas e fiéis, habilitadas a ensinar aos outros. Vejam bem,
Então, os espíritos protetores estão procurando sempre pessoas que queiram buscar também ensinar as outras criaturas e fazer o bom uso deste conhecimento. Nesta última parte, Emmanuel, então, faz a conclusão. Se eles, os espíritos superiores, já podem identificar os problemas com a visão iluminada, se eles agem com prudência nesse sentido, como não deverá vigiar o discípulo que apenas dispõe dos olhos corporais, não é? Então, os espíritos superiores que têm, não só por estar fora da matéria, mas também por ser ele um espírito mais elevado, eles têm um conhecimento completo de nós todos que estamos aqui encarnados. Não é? Uma visão completa. Então, se eles vigiam para não distribuir este conhecimento, essa dádiva divina para qualquer pessoa, quanto mais nós, não é? Então, Emmanuel conclui, trabalhemos em benefício de todos, estendamos os laços fraternais, compreendendo, porém, que cada criatura tem o seu degrau na infinita escala da vida. Foi muito bom estar com você e espero encontrá-lo em nova oportunidade. Fique com Deus.